O retorno das atividades escolares da rede particular acontece na próxima segunda-feira. A principal preocupação agora para esse retorno do ano é considerar que o ano de 2020 foi um ano atípico e traz a necessidade de a gente pensar e reformular o trabalho que vai ser executado em 2021. A gente não pode desconsiderar as dificuldades que todos tiveram, tanto escola como família e aluno, e a gente precisa considerar isso exatamente para propor como que esse trabalho vai acontecer. A gente está falando de questões pedagógicas, de o desenvolvimento de cada um, a capacidade de aprendizado que foi avaliada e que será novamente avaliada para entender como esse projeto deve ser desenhado. Isso é extremamente importante. Mas o Sindicato dos Professores no Estado do Espírito Santo é contra o retorno. A diretora executiva diz que, na prática, os protocolos de biossegurança não são seguidos, pondo em risco não só a saúde dos alunos, como também dos profissionais. O Simpro, ele é contrário ao retorno às aulas, não por conta do trabalho, claro que de maneira alguma, mas por não termos, de fato, protocolos que nos assegurem a vida. Então, eu tive outras escolas onde a criança estava com a família adoecida em casa e esses pais mandaram essa criança para a escola. E aí, aquele professor que é, por exemplo, na educação infantil, responsável por trocar a máscara daquela criança, se a gente olhar, eu falo que quem vai para dentro de uma sala de aula, né, que de fato sabe o que acontece. Então, se eu tenho uma educação infantil, uma criança de 4 anos de idade, que ela gosta do contato, ela gosta do abraço, ela fala com o coleguinha, e a professora é responsável pela troca dessa máscara, eu já coloco esse professor em risco. Fora a questão do transporte público. Então, eu tenho muitos dos adolescentes que vão para a escola que vão de ônibus. Eu tenho muitos dos professores que vão para a escola e dependem do transporte público. E a gente tem acompanhado no estado todo que a gente não tem o distanciamento social, que é o recomendado, principalmente no transporte público. Para a diretora executiva, o retorno só será seguro caso os professores sejam vacinados. Nós não queremos furar fila, deixamos claro isso, né? Só que o retornar às aulas, sendo que nós estamos nesse grupo, por que também não podemos ser vacinados antes desse retorno? Ah, não tem vacina, depende do governo federal, a gente compreende isso. Então, por que não mantém no ensino conectado até quando nós pudermos, de fato, termos seguranças disso? Mas, de acordo com a Secretaria Estadual da Educação, ainda não há previsão de quando os professores serão vacinados. Isso depende do envio de mais doses das vacinas pelo Ministério da Saúde aos estados. Nós temos assistido, né, acho que não é uma novidade para ninguém, todos os percalços aí em relação à vacina. Então, o que nós temos, e que já é de conhecimento público, é qual é a fase que os professores serão vacinados, por hora. Né? Dentro do grupo de prioridades, os professores estão no último grupo, no 4º grupo, né, de prioridades para vacina. Agora, na medida em que nós sequer concluímos a vacinação do 1º grupo, né, e ainda estamos acompanhando toda a luta da vacina, da disponibilização de vacinas, uma data nós ainda, de fato, não temos, e essa não é uma questão regional, não é do Espírito Santo, é uma questão do nosso país. Diante da preocupação com o surgimento de novos casos, o sindicato diz que vai ingressar na justiça para tentar barrar o retorno das atividades. Nós estamos com medo. Nós estamos com medo do que pode acontecer com o retorno dos professores para a sala de aula. Então, nós vamos unir tanto o Simpro, Sindicato dos Professores da Rede Particular, quanto com o público, dizendo o seguinte: temos que olhar pelo aluno, mas também temos que olhar pelo professor. E esse professor retorna para casa. Então, esse professor dentro de casa, muitas vezes, tem uma mãe que ele cuida, tem um pai, tem uma criança, tem um marido que tem, ou uma comorbidade, tem uma esposa que tem. Então, não é só o professor, a gente tem que se preocupar com a vida daquele professor, de quem coabita com ele também.